Bem, bom dia a todos. Iniciamos hoje mais um evento de capacitação profissional da Advocacia Criminal. Esse evento é uma parceria da Comissão de Advocacia Criminal e Política Penitenciária e a Jovem Advocacia. Bem, comigo está o Dr. Rodrigo, representando a Advocacia Criminal. Vou passar a palavra para ele. Bom dia a todos, bom dia, doutor Diego, bom dia, professor Rafael. Meu nome é Rodrigo Bandeira de Mello, Vocês estão me ouvindo, gente? Que a câmera deu uma travada, deram uma travada para mim. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Vocês estão congelados, mas vou retomar. Então, meu nome é Rodrigo Bandeira de Mello, sou advogado, aí começando na caminhada na advocacia criminal, né? Hoje sou membro da Comissão de Advocacia Criminal e Políticas Penitenciárias da OAB. E hoje tenho o prazer de mediar mais esse evento, um evento super importante, né? Onde a gente vai ter o prazer de ter mais uma aula com o professor Rafael, professor que eu já admiro desde a graduação, né? Quando tive aula com ele nas cadeiras de processo penal, e hoje tenho o prazer de ser aluno dele novamente na pós-graduação pela FDV, né? E o que me deixa especialmente animado para essa aula de hoje. Eu confesso que eu já tinha ficado animado quando eu vi qual seria o tema, né, da aula de hoje: reação defensiva no processo penal. E eu fiquei ainda mais animado quando eu fui perguntar para ele um pouco mais sobre isso, que eu confesso que eu desconhecia um pouco, essa expressão ficou um pouco meio estranha para mim, né, reação defensiva no processo penal. E aí, quando eu fui conversar com ele, que ele me explicou, eu fiquei ainda mais animado, que hoje a gente vai falar exatamente das reações da defesa frente a alguns atos, né, no processo, alguns atos do judiciário, onde a gente precisa saber como reagir a isso da melhor maneira, né, em prol do nosso cliente, enfim, para fazer o melhor trabalho possível. Então, assim, para o advogado criminalista, especialmente para aquele que está em início de carreira, assim como eu, tenho certeza que é uma oportunidade muito interessante. Então, estou muito animado pelo que a gente vai ouvir e assistir hoje. Passo a palavra, então, para o professor Rafael. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Diego. Prazer participar aqui com vocês dessa oficina, né, desse evento. Bom dia a todos os colegas, a todas as colegas que estão com a gente. Esse é um tema bem interessante, como o Rodrigo falou, e é um tema que interessa a todos nós que atuamos na área criminal especificamente. A minha fala aqui, ela pretende ser uma fala mais objetiva hoje, né, trazendo alguns pontos que eu considero mais importantes para nós advogados. Então, quando a gente fala em reação defensiva no processo penal, e eu conversava ontem com o Rodrigo a respeito, basicamente nós estamos nos referindo às possibilidades de uma reação da defesa diante de algumas ações da acusação, por exemplo, como acontece no caso da resposta à acusação, de uma defesa preliminar, no procedimento, né, no processo que nós temos, a possibilidade, por exemplo, também de uma apelação diante de uma sentença condenatória. Então, nós estamos pressupondo aqui uma ação prévia, uma ação anterior, e a necessidade de uma reação defensiva. É uma resposta àquela ação anterior por parte da acusação, ou mesmo, nesse caso, até mesmo por parte do judiciário. Então, a nossa ideia aqui é fazer um bate-papo e tentar, de alguma forma, contribuir para essa qualificação das nossas reações no processo penal. E eu acho que aí a gente tem que pensar do ponto de vista técnico e estratégico, né? São duas questões importantes. Então, para nós, advogados, a técnica é fundamental, mas também saber traçar boas estratégias diante dessas oportunidades de reação defensiva. Eu até tinha preparado aqui um material, não sei se vocês acham possível e pertinente, eu até preparei uns slides aqui que eu queria mostrar algumas decisões. Se eu puder projetar depois, é possível? Vocês acham que dá para a gente fazer? Sim, perfeito. Você pode ficar bem à vontade. Tá. Bom, então, assim, eu vejo dois momentos principais no processo que eu gostaria hoje aqui de trabalhar. Não são os únicos, obviamente, a gente tem alguns momentos em que essa reação defensiva ela é primordial. A gente teria aí, um primeiro momento, em alguns ritos especiais, uma defesa preliminar, uma resposta preliminar, como acontece, por exemplo, nos crimes praticados
por funcionário público contra a administração pública, lá no artigo 514 do CPP. A gente tem também no rito dos tribunais, caso de ação penal originária. A gente tem essa possibilidade na lei de drogas. Então, em alguns ritos, essa seria uma primeira oportunidade de reação defensiva, uma primeira necessidade de estabelecer uma defesa, né? Então, diante de uma acusação, diante de uma denúncia que é oferecida, mas ainda não recebida, tem-se essa primeira reação. Essa me parece, talvez, a mais simples de todas elas. Porque aqui a gente tem que estabelecer como premissa que a gente, né, não está atacando o recebimento da acusação. O que nós queremos é exatamente evitar esse recebimento. Então, as estratégias defensivas aqui, nesse momento de defesa preliminar, elas vão girar muito mais em torno do artigo 395 do CPP, né, que levem a uma rejeição da inicial. Então, a gente não tem aqui uma amplitude considerável de teses. Então, as estratégias são reduzidas. Mas, nesse momento, uma coisa fundamental, que aí nós, advogados, precisamos ficar muito atentos na prática, é a qualidade do contraditório, que vai se dar exatamente em razão da paridade de armas e da qualidade da informação que nós temos. E acho que aqui é um erro muito comum, às vezes, que alguns advogados cometem, né? Apresentar uma defesa preliminar, ou mesmo depois uma resposta à acusação, sem as informações necessárias para essa defesa. E aí a gente acaba percebendo, na prática, muitas vezes, defesas meramente genéricas. Ou por uma ausência de informação, porque você tem, por exemplo, um inquérito policial que foi instaurado, e depois uma investigação que continua em curso, fragmentada em vários autos, e aí o defensor, o advogado, ele não tem o conhecimento de tudo que está sendo apurado. Esse é um problema, muitas vezes. Então, um primeiro ponto importante é a qualidade da informação que você tem. Eu acho que aqui o advogado precisa se cercar, nós precisamos estar atentos ao tipo de informação que nós temos, porque isso vai determinar a qualidade do contraditório, vai determinar a paridade de armas e a qualidade dessa reação defensiva na defesa preliminar. Então, obter acesso aos autos e obter acesso a todas as informações possíveis e necessárias é fundamental. Então, depois nós temos uma segunda possibilidade de defesa. É claro que existe uma discussão aqui se são cabíveis as duas quando a gente tem um rito especial, mas aí seria a resposta à acusação. Nesse momento da reação defensiva, eu diria para vocês que talvez seja extremamente problemática, na minha visão, ou sejam muito problemáticas, essas defesas genéricas, em todas as situações. A defesa genérica, ela se presta a alguns casos, obviamente. Né? Uma defesa mais geral, em que você não apresenta todas as suas teses defensivas, você simplesmente declina de apresentá-las para fazer isso posteriormente nas alegações finais. Só que essa é uma estratégia que, em alguns casos, é útil, mas em outros se mostra equivocada, quando, por exemplo, você tem a possibilidade de uma absolução sumária com base no 397. E há aqui um problema grave que eu percebo muitas vezes, quando a gente fala em reação defensiva, na fase de resposta à acusação do 396 e 396A, do CPP, que é uma confusão, por exemplo, de teses meritórias, que deveriam ser apresentadas na fase final da instrução e nesse momento inicial. Então, aqui eu acho que o importante é compreender, sobretudo, e aí quem vai demarcar os limites da sua atuação aqui é a acusação, é compreender, sobretudo, a denúncia. E esse é um problema sério, porque, em muitos casos, a denúncia ela é genérica, a denúncia ela não trabalha com a individualização precisa das condutas desses denunciados, essa denúncia ela é lacônica, ela é excessivamente resumida, limitada. Então, aqui é importante o advogado ficar atento até a possibilidade de uma reação defensiva via habeas corpus. E esse é um ponto fundamental. Você tem a possibilidade de resposta à acusação e de impetrar um HC. São duas possibilidades, porque, às vezes, o advogado fica extremamente limitado a uma resposta à acusação, em que ele simplesmente argue, por exemplo, a inépcia da inicial. Mas é necessário lembrar que dificilmente os juízes eles vão reconhecer essas teses nesse momento. E aí a gente precisa lançar a mão do HC, por exemplo, por falta de justa causa, né? Para arguir, eventualmente, um vício nessa denúncia.
Então, me parece que a reação defensiva nessa fase, ela tem que levar em consideração duas possibilidades, duas alternativas importantes. Do ponto de vista procedimental, a resposta à acusação e uma eventual absolvição sumária no 397. Mas também a utilização do habeas corpus, que, embora não seja tão simples aqui, a gente sabe disso, né, porque os tribunais são conservadores em relação ao trancamento da ação penal, mas é uma estratégia importante também. E, para isso, tem que haver um conhecimento não só dos elementos informativos preliminares, mas também da própria denúncia. Tem que haver um estudo e uma definição estratégica aqui em relação à própria denúncia, ao que se imputa ao réu. A reação defensiva à imputação ela é fundamental nesse momento, e para isso é necessário, então, que a gente tenha todas as informações necessárias para que essa defesa seja bem feita. E vou além, né? Acho que, em muitos momentos, a gente tem essas informações, a gente tem condições de fazer uma boa defesa, mas simplesmente deixa de fazer em razão do prazo de 10 dias, porque o prazo é escasso, ou por ser mais cômodo, muitas vezes, simplesmente alegar isso na instrução. O problema é que, às vezes, a gente tem que lembrar que nós temos casos de prisão preventiva, nós temos situações de uma eventual mudança, por exemplo, da competência, isso deixa de ser alegado agora, em razão de uma modificação da tipificação, e isso deixando de ser alegado agora só vai ser apreciado lá na fase de sentença. Então, aqui me parece que, em alguns momentos, a gente acaba perdendo oportunidades de defesa mais efetiva. No final, nós temos aí as alegações finais, como um momento defensivo importante, obviamente, onde todas essas teses defensivas preliminares, subsidiárias, principais, subsidiárias no mérito, devem ser alegadas, mas eu gostaria de focar aqui, principalmente, na fase recursal. Uma vez prolatado, uma vez proferida uma sentença condenatória, acho que a gente se depara com uma fase extremamente importante e que precisa ser olhada com muito cuidado pelos advogados, que é a fase recursal, sobretudo por meio da interposição da apelação. Do ponto de vista da reação defensiva à sentença condenatória, a gente está falando aqui de uma possibilidade extremamente ampla de teses defensivas. E aí eu diria que o problema passa por duas questões, principalmente. Muitas vezes, um desconhecimento das possibilidades nessa fase, em termos de defesa, em termos de teses de defesa, mas também um desconhecimento do próprio sistema recursal, ou uma fragilidade em relação ao sistema recursal. Então, aqui, eu acredito que a gente, primeiro, precisa qualificar os nossos colegas advogados, principalmente quem está começando na carreira, em relação ao conhecimento da fase recursal, dos requisitos ou pressupostos recursais. Isso é uma questão importantíssima. Tá? É óbvio, todo mundo sabe, é inadmissível que a gente tenha um advogado que perca prazo, mas existem, às vezes, estratégias mal definidas em relação à interposição do recurso que acabam conduzindo a isso. Outra questão importante, por exemplo, em relação aos pressupostos recursais, é compreender muitas vezes que essa apelação, que esse recurso que vai ser interposto contra a sentença penal condenatória, ele tem uma ampla devolutividade. Então, a gente tem aqui uma ampla devolutividade em relação à apelação, diferentemente, por exemplo, de alguns recursos como o RESE, o recurso sentido estrito, onde você tem uma limitação, ou, no caso da apelação no júri, onde você tem um recurso de restrito do ponto de vista da devolutividade, restrito nos termos da súmula 713 do STF e no artigo 593, inciso 3º do CPP. Então, apenas algumas matérias podem ser, apenas algumas questões podem ser arguídas, e isso vai limitar as razões recursais. Tá? Então, aqui no caso da apelação, a gente tem um momento processual, início da fase recursal, e um recurso de ampla devolutividade, a rigor, com a possibilidade de alegação de inúmeras teses importantes. Eu queria trabalhar um pouquinho isso aqui. Tem uma questão aqui da Alessandra, né, Rodrigo? Ela fala isso, eu ia falar disso agora, você já viu. Sim. Então, Alessandra, para trancamento da ação penal, somente em HC mesmo.
Na verdade, o que acontece? Por isso aí a importância dessa definição da melhor estratégia, né? Você tem a possibilidade de uma resposta à acusação, mas isso não obsta, não impede que você venha a impetrar um habeas corpus nesse momento. E aí você pode fazer valer as duas vias, né? Tanto o procedimento regularmente previsto no CPP, quanto o habeas corpus. Até porque aqui, do ponto de vista estratégico, eu me lembro uma vez de um caso em que um advogado resolveu impetrar um HC, o colega resolveu impetrar o HC e não apresentou a resposta à acusação. Isso levou a um problema óbvio, porque, como ele não apresenta a resposta, o juiz nomeou um defensor para fazê-lo. A expectativa dele é que o HC fosse, a ordem, fosse concedida no habeas corpus. O problema é que o HC foi denegado, a liminar foi indeferida e o mérito depois, da mesma forma, foi denegado o habeas corpus. O processo não andou sem a resposta à acusação. Como o advogado não apresentou a resposta, o juiz nomeou um defensor para fazê-lo. E aí, depois, esse colega criou a expectativa de poder arguir uma nulidade no processo em razão de uma defesa deficiente. Só que aí, Alessandra, a gente tem que lembrar o seguinte, artigo 565 do CPP. Quem foi que deu causa à nulidade? Foi o próprio advogado, foi a própria defesa. Nesse caso, o réu, por meio do seu defensor, do seu advogado. Então, ninguém pode arguir nulidade para a qual deu causa, seja do ponto de seja que dolosamente ou culposamente, não importa se a conduta foi dolosa ou foi culposa. Uma vez que ele não apresentou a resposta à acusação e depois alegou uma defesa deficiente, que conforme a súmula 523 do STF gera nulidade relativa, essa nulidade não foi reconhecida pelo juiz. Óbvio. Então ele ficou sem a decisão favorável no HC, que foi denegado, né? A liminar foi indeferida, havia uma prisão, mas a liminar foi indeferida, depois o mérito confirmou-se, não houve o trancamento da ação penal no tribunal, e a resposta à acusação ficou fragilizada diante dessa apresentação por um defensor, né? Que foi nomeado para o ato. E ele depois, obviamente, tentou arguir uma nulidade, posteriormente, nas alegações finais, preliminarmente, mas a nulidade foi indeferida, e dificilmente você vai ter essa possibilidade, você vai ter esse reconhecimento da nulidade, porque aqui a gente tem que lembrar de um detalhe importante, né, pessoal? Por se tratar de uma nulidade relativa e por estar subjugada ao artigo 565 do CPP, que é o princípio da lealdade, eu não posso alegar uma nulidade que eu dei causa, exceto se a gente estivesse diante de uma nulidade absoluta. Aí seria possível sempre que você eventualmente pudesse alegá-la e mesmo que o juiz pudesse de ofício declará-lo, o que também não é muito comum na prática. Então, aqui é um ponto importante para nós, né? A utilização correta até do sistema de nulidades na reação defensiva. E isso é muito importante, porque, às vezes, no afã só de garantir o contraditório, você apresenta uma resposta à acusação sem alegar, por exemplo, a nulidade relativa. Você apresenta seus memoriais desconsiderando a forma, que é algo extremamente importante aqui. Embora a gente tenha que reconhecer que nossa jurisprudência esteja se tornando cada vez mais conservadora em relação ao reconhecimento das nulidades. Então, por exemplo, você fala aqui das provas ilegais, né? Essas provas ilegais, elas podem ser arguídas, Alessandro, na sua resposta à acusação. Não há dúvida. Quando a gente fala em trancar a ação penal, que tecnicamente é trancar o processo, né, porque o direito de ação já foi exercido pela acusação, nós vamos trancar com base em alguns fundamentos possíveis, como falta de justa causa, porque você tem a ilegalidade, você tem provas ilegais que embasam essa denúncia, então não há, por exemplo, provas que venham a fornecer uma sustentação para a acusação, exceto por aquelas provas ilícitas. Então, isso é possível na via do habeas corpus, mas nada impede que você também alegue uma eventual ilicitude das provas na sua resposta à acusação preliminarmente. Tá? Então, aí você pode utilizar os dois meios processuais, tanto a ação autônoma de impugnação, via HC, quanto também, por meio da resposta à acusação, você poderia arguir. As chances são remotas em relação à resposta à acusação. Acho que aí talvez a chance maior seria no HC. Isso também vai depender muito se você está atuando na Justiça Federal ou na Justiça Estadual. A gente sabe que isso também vai ter uma repercussão clara, porque o nosso TRF, o TRF2,
tem alguns julgados, talvez um pouco mais, vamos chamar assim, garantistas, né, a depender de quem seja o desembargador, e o nosso tribunal, ele não tem, às vezes, visto com bons olhos, são raros os casos em que você tem a nulidade do processo em razão, por exemplo, de um tema como esse, né? Vai depender muito também da Câmara, da turma, onde a gente vai manejar, onde vai cair o nosso habeas corpus. Então, obviamente que aí depende muito também do julgador. E aí tem até um livro que eu acho bem legal, o pessoal que está aqui com a gente, se alguém quiser uma dica de leitura mais na área processual, sobre estratégia, inclusive, no processo, é esse livro aqui, ó, de um querido amigo e professor, né, Guia do Processo Penal Estratégico. Acho que vale muito a pena, viu, pessoal? Estou fazendo aqui um merchan para o Alexandre Moraes da Rosa, mas o Alexandre é um cara fenomenal, né, e essa obra é bem conhecida. Então, ele trabalha com teoria dos jogos, a Guia do Processo Penal Estratégico, né, de acordo com a teoria dos jogos. Esse é um livro bem interessante para quem quiser trabalhar a partir dessa perspectiva mais estratégica ao processo. Não é um manual tradicional de processo, gente. Para quem quiser aprofundar as suas leituras de processo penal e ter uma visão mais estratégica mesmo, como que eu preparo uma testemunha, como que eu me preparo para uma audiência, o que é importante no momento do reconhecimento, por exemplo, no interrogatório, né? Como agir na fase pré-processual, na fase recursal, tem algumas questões bem interessantes que ele trabalha. Eu acho que vale muito a pena, né? Então, assim, acho que a estratégia do HC ela é importante, mas ela não dispensa a resposta à acusação, tá? Bom, a Alessandra colocou uma outra questão aqui, né? O que podemos fazer de forma ética e profissional contra a decisão do juiz que alega que a prova é ilegal, passada de custódia, a fase já apreciou. Então, a ilegalidade, esse tipo de decisão, Alessandra, particularmente, eu acredito que ela é equivocada, né? Porque, obviamente, que o fato de você ter uma audiência de custódia não vai convalidar uma nulidade absoluta, tampouco tornar uma prova ilegal, legal. A custódia não tem o condão, né, de fazer esse tipo de coisa, não tem essa possibilidade simplesmente pela realização da audiência de custódia. Sobretudo porque a gente está falando que as audiências de custódia atualmente estão sendo feitas online, né, o que é ainda mais complicado. Então, e aí eu acho que tem uma outra questão. Há um desvirtuamento da própria audiência de custódia e a reação defensiva na audiência de custódia, já que a gente estava falando de reação defensiva no processo penal, ela é algo extremamente importante. Infelizmente, a gente tem casos de audiência de custódia em que os magistrados simplesmente indeferem a possibilidade de requerimentos pela defesa. Acho que isso estrategicamente pode ser usado até a seu favor como advogada, né? Há situações em que a defesa ela pretende fazer alguns requerimentos, por exemplo, em relação à liberdade, alguma arguição de ilegalidade, e o juiz simplesmente deixa de apreciar, indeferindo, por entender que não é o momento processual para tanto. Esse tipo de decisão pode gerar posteriormente a alegação de uma ilicitude, né? Pode gerar posteriormente a impetração de um habeas corpus por um cerceamento de defesa. Porque alguns magistrados entendem que a custódia ela simplesmente funciona para verificar a integridade física do réu. Só que, gente, vamos pensar do ponto de vista lógico. Se a custódia só servir para verificar a integridade física do réu, eu vou precisar de uma custódia a cada 24 horas no processo, se esse réu estiver preso, por exemplo. Não faz o menor sentido restringir o uso a função da custódia a analisar a integridade física desse réu, nesse caso, desse indiciado, né, desse preso, desse custodiado. Então, a finalidade da custódia ela é muito mais do que simplesmente identificar a integridade física dele, se foi violado ou não, se houve algum tipo de tortura, algum tipo de violência policial. É um momento também para que alguns requerimentos sejam feitos, até porque o juiz tem que apreciar o 310 do CPP, verificar se vai conceder liberdade provisória, né, homologar eventualmente ali, manter esse flagrante e, nesse caso, substituí-lo por uma prisão cautelar. Flagrante é meramente pré-cautelar. Então, você pode ter aí uma decretação, uma conversão em preventiva, uma medida cautelar alternativa. Então, é importante que os advogados estejam atentos a isso.
Você tem que formular os seus requerimentos e, caso haja um deferimento, isso depois pode ser utilizado como fundamento, por exemplo, para um habeas corpus, tá? Por um cerceamento aqui nesse direito de defesa, né? E aí eu acho que essa questão, Alessandra, que você coloca, ela é importante, mas sem dúvida, a mera realização da audiência de custódia não transforma uma prova ilegal em prova legal, não tem a capacidade de modificar o status da prova. O que existe é uma manifestação judicial indeferindo a arguição de ilicitude da prova. Agora, nada impede que, posteriormente, essa tese seja retomada do ponto de vista da reação defensiva, eventualmente na sua resposta à acusação, porque aqui a gente não tem denúncia ainda, tem que lembrar disso, e aí, realmente, o juiz, ele raramente vai se manifestar sobre ilicitude de prova na custódia, tá, Alessandra? Aqui, assim, vamos separar um pouco, né? Uma coisa, do ponto de vista defensivo, a possibilidade da arguição da ilegalidade. Mas outra é o fato de que o magistrado dificilmente vai apreciar a legalidade ou ilegalidade da prova nesse momento, né? Certamente ele fará isso posteriormente durante o processo, tá? Então, você não perde essa possibilidade. Você não deixa de poder arguir a ilegalidade dessa prova na sua resposta à acusação, numa eventual defesa preliminar, se for o caso, como eu falei, ou nos memoriais, ou até em fase recursal. Ou, se for o caso, até via habeas corpus, tá? Então, a gente não perde essa tese defensiva, simplesmente pela realização da custódia. A Yara pediu aqui o livro, mas o Diego até colocou aqui já, né? É um livro bem legal, tá? Essa edição é 2021, então vale muito a pena. Yara, acho que todo advogado deveria ler, né? Tá? Diego, o pessoal falou aqui, a Yara falou que não apareceu para ela, tal. Mas aqui, para mim, está aparecendo para todo mundo, né? Não sei se... Não, professor, eu coloquei errado aqui mesmo, eu vou corrigir aqui. Tá, show. Então, assim, isso é fundamental a gente observar, né? Assim, o adequado manejo das ilegalidades, né? Uma outra questão aqui que a Alessandra colocou: testemunha que se nega a realizar exame de corpo de delito. Mas aqui, a testemunha, Alessandra, porque a gente tem que lembrar aqui que esse exame de corpo de delito, ele, sobretudo, vai recair sobre os... Ah, sim. Tá. Ótimo. Então, vai recair sobre os objetos da persecução que interessam a comprovação da autoria e da materialidade, né? Nesse caso, a testemunha não tem relevância. Eu acho que aqui, a ausência do exame de corpo de delito é muito importante observar duas coisas. Aí a sua pergunta ela é bem interessante. E os advogados se esquecem, às vezes, disso, né? Em termos de reação defensiva, de definição de estratégia de defesa. Olha só. O artigo 564 do CPP, ele traz um rol de nulidades. Esse rol, pessoal, ele é meramente exemplificativo. Que aí os colegas que estão nos ouvindo aqui e que se interessam pela construção de teses defensivas envolvendo nulidades, tem que se lembrar sempre disso, né? O rol do 564 é meramente exemplificativo. Então, a gente está trabalhando ali com alguns exemplos de nulidades. Dentro desses exemplos, a gente tem lá, no inciso 3º, a ausência do exame de corpo de delito. Então, veja, Alessandro, a não realização do exame de corpo de delito vai acarretar uma nulidade no processo penal nos termos do 564-3. Tá? A linha agora, não me lembro qual é a linha exata, se é C, D, enfim, mas a gente tem previsão ali no 564-3 da nulidade por ausência do exame de corpo de delito. Além disso, e aí veja, olha como essa tese se desdobra em duas. Além da ausência do exame de corpo de delito, que vai gerar uma nulidade processual, você tem também a possibilidade de, das suas alegações finais, desdobrar essa tese em duas. Uma preliminar de nulidade e uma tese de mérito que pode ensejar a absolvição do réu. Se você não tiver outros elementos de prova, se você não tiver outras provas produzidas, pode gerar aqui uma tese de ausência de prova, falta de prova. Então, a gente tem aí
a ausência do exame de corpo de delito, gerando uma nulidade processual, tese preliminar, que se desdobra também numa tese de mérito, que vai levar à absolvição por falta de provas. Né? É óbvio que isso vai depender do caso concreto. Pode ser que você não tenha o exame de corpo de delito, você alegue uma nulidade processual, alegue, eventualmente, a preliminar, mas você tenha outras provas. Porque o exame de corpo de delito, esse exame, essa perícia, ela pode ser substituída pelo exame indireto, por exemplo. E aí é uma questão de se definir a estratégia a partir do caso concreto. A nulidade pode persistir se não houver a substituição. Mas, na prática, os juízes raramente anulam o processo por falta do exame de corpo de delito, Alessandra. Geralmente, o que eles fazem é absolver por falta de provas. Vamos imaginar um caso em que você tenha lá uma situação de lesão corporal, uma briga entre duas pessoas, uma discussão, crime contra a honra, ofensas de ambas as partes, ou uma violação à integridade física, e aí você tem um crime de lesão corporal leve, por exemplo, lá no juizado, e essa violação ela ocorre dos dois lados, você não tem a convicção, a certeza de onde ela partiu, então o que você tem é simplesmente a palavra da vítima contra a palavra do autor do fato, do suposto autor do fato. É a típica situação em que, se você não tem o exame de corpo de delito e você tem apenas a palavra da vítima e do autor, você vai levar à absolvição do réu. Arguição de preliminar pela nulidade, mas a absolvição por falta de prova, porque a dúvida tem que beneficiar o réu. Em dúvida pro réu, diante da palavra de um contra o outro apenas. O Diego colocou aí o inciso 5, o artigo 564.3, a linha B, ó, exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígios. Aí a ressalva que eu falei, né? Ressalvado o disposto no artigo 167, ou seja, é possível suprir o exame de corpo de delito. Tá? Se for possível, por meio da prova indireta, do exame indireto, por exemplo, da prova testemunhal, lembrando, gente, que a confissão por si só não supre o exame de corpo de delito, né? E aqui é um ponto importante para quem está começando, muitas vezes, o advogado início de carreira, quando ele se depara com a confissão, ele acha que terminou o processo, que o jogo acabou ali, mas não acaba. Né? Então, você tem só uma confissão, às vezes, no processo, não vai resolver o problema da vítima. E o réu não fica numa situação delicada, em tese, porque a confissão por si só não supre o exame de corpo de delito. Ah, sim, caso de estupro, né? O problema, por isso que eu falei, né? Aí a gente tem a questão do caso concreto, como eu falei. Você pegar uma situação envolvendo, por exemplo, lesão corporal, vai ser bem diferente de você pegar um caso de estupro. Estupro ou estupro de vulnerável, não importa. Quando a gente fala em crimes sexuais, Alessandra, aí a gente está lidando com, eu vou dizer, quase que um subsistema do direito penal, em que, na prática, a gente percebe um tratamento diferenciado do ponto de vista probatório, né, e até decisório. Infelizmente, é muito comum réus sendo condenados apenas com base na palavra da vítima. Eu digo, infelizmente, do ponto de vista dos direitos e garantias desse réu, claro. Porque a gente sabe que o estupro, dificilmente você tem testemunha. Então, normalmente, essa prova testemunhal ela é mais frágil nesses crimes. Você não tem, normalmente, a confirmação dos fatos por testemunhas. O que você acaba tendo é ou o exame de corpo de delito, e vou dizer, Alessandra, mesmo que tivesse feito o exame de corpo de delito, eu já atuei em processo, por exemplo, de estupro, de vulnerável, até comentava isso ontem à noite com os meus alunos, lá na faculdade, na FDV, eu dizia, olha, nada garante que o exame de corpo de delito vá gerar uma maior tranquilidade para o réu, do ponto de vista probatório, porque se der negativo o exame, isso não impede uma sentença condenatória, já que o próprio STJ e os tribunais, de modo geral, entendem que a palavra da vítima seria suficiente para condenar o réu. A gente rebaixa o estándar probatório, né? Então, assim, é um nível muito baixo do ponto de vista do estándar probatório do que se exige para comprovar o fato, para se comprovar a materialidade do crime. Porque aí só a palavra da vítima.
Então, eu me lembro de um caso em que eu atuei em que o laudo deu negativo para o estupro ali, né? Você tinha ali, em tese, a conjunção carnal, deu negativo, mas aí a vítima dizia que houve também a prática de sexo oral, e aí você não tinha laudo para isso. E o fato tinha acontecido já há alguns anos, há 1 ano, 2 anos. Então, a existência do exame de corpo de delito nesse caso, ou a ausência, pode ser arguída, né, como uma nulidade. Mas, apesar dessa arguição, a gente não tem a certeza de que vai levar, por exemplo, a absolvição, porque a palavra da vítima é suficiente por si só nesses casos para condenar, o que é um absurdo, né? Sim, você ter só a palavra da vítima. O incidente de insanidade aí é para situações em que você tem, de fato, a inimputabilidade do réu, né? Você vai arguir isso por meio de uma petição, você tem um procedimento específico aí para arguir a insanidade mental. Obviamente que isso não conduz depois ao reconhecimento, né? Dessa insanidade mental não vai conduzir a uma condenação, né? Você tem aí um tratamento diferenciado, porque nós já estamos falando de situações de inimputabilidade ou semi-imputabilidade, portanto, a gente está afastando a culpabilidade, né? E aí o próprio CPP regula, tá? Ele vai regular como que você vai arguir, qual é a qualquer momento do processo, como é que você faz isso, peticionando, como é que isso vai correr no processo. Então, aí o próprio CPP ele vai regular, eu acho que é uma questão meramente procedimental nesse caso mesmo. Mas existe essa possibilidade se você verificar, por exemplo, que o réu, se ficar comprovado que na data do fato, que quando o fato ocorreu, esse réu era inimputável, a gente, em tese, não precisaria nem de uma... A gente, em tese, não teria nenhuma sentença condenatória, já ficaria clara a inimputabilidade, portanto, a gente teria aí uma medida de segurança, né? Aí, ó, já está aqui o artigo 149 do CPP, tá? Com a previsão, com todo o procedimento para as hipóteses de insanidade, né? Então, está aí, ó. Se você tem uma dúvida sobre a integridade mental dele, o juiz pode, de ofício, a requerimento do MP, do advogado, do CAD, né? Ascendente, descendente, irmão, que ele seja submetido a um exame. E, a partir daí, a gente vai identificar se há ou não um problema do ponto de vista da integridade mental dele. Tá? Então, aí ó, você tem ainda até essa possibilidade, pode acontecer, né, durante toda a persecução, até na fase de inquérito, né? Tá? Então, aí, eu diria, Alessandra, que não tem muito mistério, vamos dizer assim, né? É simplesmente verificar no caso concreto se é o caso, é a situação de insanidade ou não, de alegar, de requerer, né? Tá? Então, a gente tem aqui uma... Aí, geralmente, a gente vai juntar laudos, né? Porque você tem uma perícia, né? Você tem o juiz vai nomear um curador para o acusado, né? Ele vai suspender o processo se já houver. Então, você tem um profissional, um médico, que vai fazer essa avaliação, tá? Então, ele tem que avaliar se existe ou não essa violação à integridade mental, se existe alguma patologia, se existe algum impedimento para um eventual reconhecimento da responsabilidade criminal dele, do ponto de vista da imputabilidade ou inimputabilidade. Mas é sempre importante que você tenha, por exemplo, um laudo de um psiquiatra, que você tenha algum tipo de documento que possa comprovar, né, um problema mental, psiquiátrico, por exemplo, né, um surto psicótico, o sujeito tem lá esquizofrenia, tem alguma patologia que possa ser comprovada. Acho que aí toda alegação ela depende, obviamente, de uma comprovação. É mais ou menos como no habeas corpus, a gente falava agora há pouco, né? Você tem que instruir o seu HC com todos os documentos necessários para o conhecimento o deferimento da ordem, a concessão da ordem, tá? Então, isso é importante, né? Mas, isso muitas vezes vai ser avaliado sempre, isso é necessariamente avaliado no caso concreto, né? Então, vai depender de analisar o caso concreto. Tá? Por falar em pena, pessoal, e ação penal, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um slide que eu preparei. Eu queria só ilustrar. Acho que eu não consigo compartilhar. Eu não sei, Rodrigo e Diego, se vocês conseguem autorizar
o meu compartilhamento. Porque eu estou como participante. Senão, não tem problema. Eu vou... Tenta aí agora. Ah, legal. Agora deu. Só me digam se vocês estão vendo aí. Beleza. Então, olha só. O que eu tenho aqui, né? Eu estou aqui projetando para a gente analisar algumas situações envolvendo aplicação da pena, que eu queria trabalhar um pouquinho a partir dessa questão da reação defensiva, por exemplo, durante o processo, mas, sobretudo, na fase recursal. Vejam aí como que a gente vai perceber isso na sentença. Por exemplo, ó, botei aqui análise de julgados, né? E aí a gente tem aqui um caso concreto. São todas decisões do nosso tribunal, tá, pessoal? Aqui com o devido cuidado e a devida vênia, mas são decisões públicas e também do STJ, né? Então, olha só. Aqui nós temos uma típica situação que justificaria a exasperação da pena. Um caso de latrocínio, né, em que nós temos aqui, ó, o item 2 aqui nessa emenda. Mostra-se válido o aumento na primeira fase da dosimetria em razão da valoração negativa das circunstâncias, culpabilidade e consequências, tendo em vista que o crime cometido com invasão de domicílio, morte lenta e dolorosa, inúmeros golpes em total desigualdade de força entre a vítima solitária e os agentes em número de 3, e que gerou clamores de linchamento na comunidade, levou alguns vizinhos a tratamentos psicológicos, ultrapassaram as características íncitas ao delito de latrocínio. E aí, eu coloco aqui, olha como a dosimetria foi trabalhada, olha o problema que nós temos e que o advogado tem que ficar muito atento ao impugnar uma sentença condenatória, ao reagir defensivamente a uma sentença condenatória. Olha a primeira fase, olha o que disse o tribunal. O acusado agiu com a culpabilidade elevada do tipo, diante das circunstâncias e consequências do crime praticado, conforme minuciosamente descrito acima, revelando personalidade agressiva. Gente, é a típica situação de fundamentação insuficiente. Violação ao artigo 93(9) da Constituição, e aqui, o que o julgador fez? Ele disse que a culpabilidade é elevada, que as circunstâncias e consequências do crime revelam personalidade agressiva, só que uma coisa não tem relação com a outra. Consequência do crime é uma coisa, circunstância do crime é outra e personalidade é outra. Você não consegue, em decorrência das circunstâncias, das consequências, identificar a personalidade do sujeito. São fundamentos diferentes no artigo 59. Tá? Então, aí depois diz que o comportamento da vítima não incentivou, nem facilitou a ação criminosa. Então, olha essa fundamentação. E aí aqui, eu diria para vocês, na apelação das sentenças condenatórias, é muito importante atentar ao artigo 59. É o artigo mais problemático em termos de fixação da pena. Tá? É o artigo que comporta maiores problemas e onde você pode obter uma redução da pena base. Então, aqui, acho fundamental uma análise mais detida. Tá? Aí, para todo mundo que está conosco aqui, é muito importante ficar atento ao artigo 59. Olha esse caso aqui, né? A análise dos termos do artigo 59 verifica que a culpabilidade ficou comprovada merecendo reprovação. Gente, é óbvio, se não houver culpabilidade, você não tem sentença condenatória. Então, existe aqui uma análise muito superficial, né? Merece reprovação. Bom, isso não diz nada. Ficou comprovada. Por que o juízo de censura sobre a culpabilidade, por que ele é maior ou menor aqui? O réu possui antecedentes criminais. Tá? Você tem que indicar. Né? O juiz deveria indicar.
personalidade não aferida, nada há contra a conduta social, os motivos e circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Veja que fundamentação frágil. Os motivos e as circunstâncias não são de molde a favorecê-lo. O juiz tem que dizer exatamente por que não favorece. Por que os motivos são prejudiciais ao réu? Ou por que são favoráveis? Por que as circunstâncias prejudicam o réu? As consequências foram graves. Olha só isso aqui. Típica situação de bis in idem. As consequências, as consequências foram graves, eis que a conduta acusada lesou 2 bens jurídicos. Típica situação de bis in idem, porque se você tem um crime complexo, se você tem mais de um bem jurídico sendo violado, isso já é inerente ao tipo. E se há mais de 2 bens jurídicos e isso gera um concurso de crimes, já vai haver a aplicação do concurso material ou formal. Então, aqui nós temos uma análise também frágil das consequências do crime. Professor, isso, só fazer uma pequena intervenção, a impressão que me dá, é interessante a gente estar falando sobre isso, porque principalmente para mim que estou começando aí, né, isso me angustia muito. Eu acredito que deve ter colegas que têm essa mesma sensação, dá uma sensação de que o julgador ele tem preguiça, né, ele tem uma preguiça de, às vezes se prepara, faz uma defesa técnica explicada, estuda, né, para fazer aquela defesa, e você tem em resposta uma fala dessa tão superficial, né? Isso me traz profunda angústia, em diversos aspectos. Infelizmente, Rodrigo, você tem razão. Existem orientações, vamos dizer assim, jurisprudenciais que são seguidas, isso é uma coisa, né? A gente sabe, por exemplo, que às vezes, falava isso agora há pouco aqui, sobre conseguir liminar em habeas corpus. Cara, dependendo da turma no STJ, da Câmara e da matéria, se for tráfico de drogas, por exemplo, conseguir eliminar é um negócio bem complicado, a tarefa hercúlea, vamos dizer assim, né? Dependendo do tema que é objeto da ação, dependendo do crime, se torna muito complicado. E aí você tem algumas orientações e algumas posições consolidadas. Mas aqui não é o caso. Aqui é um problema realmente de fundamentação, né? E aí a minha sugestão sempre é a seguinte: a gente tem que ser técnico, mas tem que ser estratégico e tem que ser bem objetivo mesmo. Não adianta também você querer achar que vai ensinar o juiz direito. Não pode ser dessa forma. Mas você tem que saber trabalhar com uma boa técnica. E acho que aqui alguns advogados, às vezes, falham. Alguns colegas cometem esse erro. Simplesmente por entender que é assim, que está posto dessa forma, deixa-se de atacar, deixa-se de desafiar a decisão com argumentos bem feitos, com argumentos bem construídos. Então, eu acho que tem que haver objetividade, mas tem que haver uma construção que seja qualificada, pessoal. Por isso que eu estou destacando aqui o artigo 59, que é o artigo mais problemático. E aí vale a pena, sabe, Rodrigo, sempre, quando você interpõe a sua apelação, vale a pena uma boa sustentação oral, onde você vai destacar os pontos principais, né? Na própria peça, eu acho que você não pode ser prolixo demais nem lacônico demais, então vale a pena você ser objetivo, mas atacar aquilo que é o maior problema da sentença, do ponto de vista do artigo 59, você destacar isso na sua peça, fazer uma boa sustentação, chamar a atenção dos julgadores para esses problemas pontuais da fundamentação, e mais, né? E aí a importância de você também despachar eventualmente com quem vai julgar, daquela possibilidade de ter uma conversa com o juiz, de ter uma conversa com o desembargador, com o ministro, isso é importante, chamar a atenção dele, faz um memorialzinho ali, né? Faz um resumo ali do que você pretende e tenta trazer a atenção dele para aquilo que você vai arguir, para aquilo que está sendo alegado. Mas do ponto de vista das decisões, infelizmente você tem razão. Às vezes acaba gerando uma angústia porque a gente tem um pouco daquele Ctrl-C, Ctrl-V em muitos casos, né? É a sentença Ctrl-C e Ctrl-V, que o sujeito simplesmente tem lá um modelo e ele fica reproduzindo isso nas decisões. E aí qual é o papel do advogado? É resistência. É você resistir a esse modelo Ctrl-C, Ctrl-V, cara. Não tem jeito. A advocacia, pessoal, é construção de tese, é vanguarda do ponto de vista do pensamento jurídico. As grandes teses são construídas por defensores públicos, por advogados, pela defesa. Quem constrói tese no processo penal é a defesa. Então, se você aceita isso, é mais complicado. Então, nosso papel é resistir o tempo todo. E essa resistência ela se faz com atuação prática,
com boa teoria, com boa fundamentação, né? Não tem jeito, não tem saída. Então, fica aí, eu compartilho do seu sentimento, mas acho que o nosso papel é esse mesmo, é persistir, né? Continuar resistindo. Às vezes você olha e fala assim, cara, não tem, né? Você bate aquele desânimo quando você vê uma decisão dessa, você fala, pô, mas você faz um memorial bem feito, você faz alegações bem feitas, você faz uma apelação bem feita, e aí vem uma decisão em que simplesmente o cara, o julgador ali, com todo respeito, dá uma decisão como essa. Mas aí, Rodrigo, eu diria para você o seguinte, tem coisa que você só resolve lá em cima. Esses dias eu ouvi uma frase que quanto mais você se distancia do primeiro grau, das instâncias inferiores, mais você se aproxima da justiça. Mas, pô, me causa muito incômodo isso, professor, assim, uma angústia muito grande. Esses dias mesmo eu sustentei um HC no tribunal aqui do estado, preparei a sustentação direitinho, falei, expliquei tudo direitinho, com calma, com técnico. E aí o desembargador pediu o retorno dos autos para o gabinete. Não, diante da sustentação, eu pedi os autos de volta para o gabinete para analisar e tal. Eu falei, opa, que bom, né? Cara, na semana seguinte ele veio com uma decisão, assim, parece que ele não ouviu nada que eu falei, nada, porque ele justificou o fato dele denegar a ordem usando como argumento exatamente aquilo que eu combati, mostrei que não deveria ser utilizado. Então, assim, parece que ele não ouviu, não leu nada. Isso traz, pelo menos para mim, assim, como advogado, um certo desânimo. Caramba, como assim? Como assim? Eu falei semana passada exatamente combatendo isso aqui, parece que ele não leu nada. Se ele pelo menos tivesse denegado a ordem falando, ó, apesar do advogado ter falado isso, eu discordo por causa disso, mas não, ele justifica como se eu nunca tivesse nem falado sobre isso, assim. Então, e eu já vi isso acontecendo também aqui com o meu sócio, com o Leonardo, ele até brinca comigo, fala, cara, você acostuma aí porque é assim mesmo, não desanima, assim, mas e aí fica muito interessante isso que você falou, nós somos a resistência mesmo, né, resistência, a gente tem que resistir a isso e ir lá para cima e brigar, né? A gente tem que brigar, não tem jeito, brigar assim dentro isso quando ele não elogia o seu HC, pega, né, a ordem. Elogio, tece vários elogios, e aí, cara, não tem jeito, denegou o HC, vamos pro rock, vamos pro HC do HC, vamos brigar lá em cima, entendeu? Isso aí. A gente não pode se acomodar, eu acho assim, decisões como essa não podem fazer a gente acreditar que a técnica é desnecessária. Vai com o rock lá para o STJ, vai com o HC para o STJ. Eu acho que não pode. Por exemplo, aí você tem os dias difíceis, tem os dias um pouco melhores. A semana passada a gente fez uma sustentação oral, quem fez, inclusive, foi o Israel, meu sócio, né? No TRF2 aqui, e a relatora era a desembargadora Simone Schreiber. A relatora era para mim, uma excelente juíza, uma desembargadora assim, né, extremamente qualificada, é professora também. A Simone tem decisões muito, muito boas. Ela se destaca mesmo, na minha visão, entre os julgadores que nós temos hoje, né, entre bons juízes que temos também. Mas a Simone, ela estava na sustentação. Olha a importância da sustentação oral que eu dizia, sabe, Rodrigo? Quando foi feita a sustentação, a gente fez ali um rese, era um caso de recurso em tiro estrito em que a gente arguía a incompetência da justiça, porque, na verdade, houve uma suscitação de incompetência, uma arguição de incompetência da Justiça Federal pelo MPF, e a gente não queria que fosse para a Justiça Estadual, a gente queria que o processo continuasse na Federal por algumas questões que a gente entendeu que seriam melhores. E aí, quando o MPF alega a incompetência da Justiça Estadual, isso vai por meio de um rese para o TRF2, e lá a gente, nas próprias contrarrazões do rese, a gente dizia que era competente a Justiça Federal, e ali foi feita a defesa perante o tribunal. Ela disse, com todas as letras, o seguinte, falou, olha, eu vim para cá para conhecer, mas não dar provimento ao recurso. Ou melhor, para dar provimento ao recurso do MP. Ou seja, no sentido de que é incompetente a Justiça Federal. Mas, diante dos argumentos que foram trazidos e da defesa que foi feita aqui hoje nessa sustentação oral, eu estou mudando aqui a minha decisão. Então, para indeferir o pedido do Ministério Público, para não dar provimento ao pedido do MPF de incompetência. Então, não estou reconhecendo a incompetência da Justiça Federal, estou reconhecendo que ela é competente, a partir de uma sustentação oral bem feita, onde você consegue destacar os principais pontos do caso concreto.
né? Então, ali a gente interpôs um rese, né? Ali a gente conseguiu interpor um rese para discutir a competência, a questão de competência ou incompetência, né? O MP arguía a incompetência e nós interpusemos o rese para dizer exatamente o contrário. Quando o juiz declina a competência, a gente tem lá a decisão do 581, né? Inciso 2º, inciso 3º, que da decisão do juiz que reconhece sua incompetência, caberia o recurso em sentido estrito. Então, nós interpusemos o rese, só fazendo essa correção, nós interpusemos o rese dizendo que a Justiça Federal era competente. E aí o MP, nas contrarrazões, dizia que não, que a Justiça Federal não era competente. Mas, diante da nossa sustentação oral das razões do rese, né, ela mudou o voto. Então, daí a importância, na minha visão, de uma boa sustentação oral, num recurso em sentido estrito, para discutir apenas competência. A gente entendia, naquele caso, que a Justiça Federal era competente, né? Então, aí acho que o recurso ele precisa ser bem trabalhado estrategicamente também nesse sentido. Uma boa sustentação oral, um despacho, às vezes, com o desembargador, com o ministro, a possibilidade de existir dessa conversa, dessa explicação, um memorialzinho que você faz para apresentar, o seu HC, por exemplo, né? Não quer dizer que você vai ter sucesso sempre, é óbvio. Mas aí é o trabalho do advogado, é um trabalho de formiguinha, muitas vezes, né? De ir ali, de conversar, de ir no gabinete, de explicar. Que é o que você falou, às vezes são tantas laudas e laudas, páginas e páginas, você tem autos extensos, né? Vários processos. Ele não vai, muitas vezes, nem ler o que você escreveu, cara. Ou vai ler superficialmente. Então, chamar a atenção dele nesse momento é importante. Olha essa aqui, ó. Daí a importância da sustentação oral, ela fica ainda mais gritante nesse sentido, né, professor? Assim, porque a linguagem oral, ela é muito mais, ela atinge muito mais, né, pessoa com que você está. Eu já percebi isso, o Leonardo fala muito isso aqui, e eu já percebi isso na prática, assim, como que a linguagem oral ela é mais potente, né? Por isso, porque muitas vezes o juiz, desembargador, não vai querer ficar lendo folha, lendo, né, seus argumentos e tal, é muito mais cansativo. A partir do momento que você fala com ele, né, com ele, acho que isso fica mais forte, fica mais potente. E quando você tem, por exemplo, esse memorialzinho, sabe, que você faz, porque ali você tem uma apelação, às vezes, com 20 páginas, sei lá, 30 páginas no HC, você faz ali um memorialzinho destacando os principais aspectos, eu acho que aí a sua defesa se torna mais eficiente. Perfeito. Né? Ela acaba se tornando muito mais eficiente. Então, essa é uma sugestão que eu dou também para todos os colegas que estão começando, né? Não desprezar a importância desse despacho, dessa conversa, dessa sustentação oral bem feita, né? Isso é fundamental. Veja nesse caso do recurso em sentido estrito que a gente interpôs, que a gente conseguiu a modificação do voto da relatora a partir da sustentação oral. Aqui mais um caso, né? Uma apelação criminal também, ó. Se tiver alguma pergunta, vocês, por favor, me interrompam aí, gente, porque eu estou vendo aqui o slide, o chat não está aparecendo, só vocês, tá? Ó, noticiam as peças inclusas do inquérito, que serve de base para a denúncia, que no dia tal, hora tal, o denunciado, mediante grave ameaça com arma de fogo, subtraiu da vítima fulano uma motocicleta. E aí que diz, né? Ele faz uma ameaça, passa a chave da moto do capacete, não grita, senão eu te mato. E aí, o que a gente tem? Olha a dosimetria, olha a fundamentação do 59. O acusado agiu com alto grau de culpabilidade. Pessoal, isso não diz nada. O que é um alto grau de culpabilidade? Ou por que a culpabilidade é mais elevada? A questão é apontar, é indicar. Antecedentes criminais imaculados, conduta social que abrange o comportamento do réu em grupo, que não há nos autos elementos. Personalidade, isso aqui é muito comum, gente. Voltada para o cometimento de crimes. Aqui a gente tem que brigar, aqui a defesa tem que ser incisiva. Essa categoria não existe. Não existe personalidade voltada para o crime. Se você conversar com um psicólogo, isso aqui não é uma categoria que seja válida do ponto de vista da psicologia, né? Porque se você disser que o sujeito é o maníaco do parque, nós estamos falando já, talvez, de uma patologia. Né? Então, aí já é outra história. Doutor Rafael. Os motivos são injustificáveis. Falta de motivo, ausência de motivo, não é motivo. Então, você tem que dizer por que eles são injustificáveis. Qual é o fundamento para exacerbar a pena? E olha as circunstâncias. Se resume aos efeitos produzidos pela ação criminosa. Não, isso está errado. Os efeitos produzidos dizem respeito às consequências e não às circunstâncias do crime. Então, aqui nós temos mais um erro crasso, né? As circunstâncias estão ligadas ao modo de execução, local, tempo, as condições em que o crime foi praticado.
Efeitos produzidos são ligados às consequências. E aí, se o advogado não está atento, Rodrigo, o que acontece? Come mosca. Né? Aceita essa fundamentação do 59. Então, aqui, aí que a gente dizia, né? Você vai trabalhar no plano da teoria, num plano de uma boa técnica processual, de uma boa técnica penal, mas num plano estratégico. Aqui você tem que saber fundamentar a sua apelação, você tem que saber atacar essa decisão. E depois definir bem uma estratégia de abordagem disso, inclusive na sustentação oral, junto a quem vai julgar. Mais um exemplo aqui, já vou finalizando aqui com esses slides. Olha só. A culpabilidade, entendida como grau de probabilidade, restou evidenciada. Ok, existe culpabilidade, tá? Mas como é que você vai valorar isso? Como é que ela foi valorada? Não diz. Né? Não diz. Antecedentes, ok. Conduta social, desfavorável, porque ele possui diversas condenações criminais. Gente, misturou antecedentes com conduta social, confundiu um com o outro. Olha só, nós estamos falando de uma apelação criminal julgada pelo TJ. Conduta social é o comportamento dele na sociedade, nas relações sociais. Não tem a ver com antecedentes. Isso aqui ele está trabalhando com a lógica equivocada. Se ele possui diversas condenações criminais, isso, em tese, seria analisado como antecedentes, mas não pode ser valorado por causa da súmula 444 do STJ. Então, aqui tem um erro grosseiro. Aumentou a pena do réu por causa de condenações criminais, mas que me parece não transitar em julgado, né? E que foi valorado como conduta social. Né? Motivos do crime não favorecem porque ele furtou para comprar crack. Isso não fundamenta absolutamente nada. Né? Por que isso é mais reprovável? Se o sujeito é dependente de substância entorpecente ilícita, por que isso é um juízo moral que está fazendo? Né? Então, circunstâncias do crime são irrelevantes, consequências extrapenais foram relevantes, porque o dinheiro furtado não foi recuperado pela vítima. Absolutamente surreal, pessoal. Né? Num crime de furto, pressupõe-se que a vítima ela fique sem o seu bem, sem o seu objeto material que foi subtraído. É exatamente por isso que a gente está impondo uma pena a esse réu, porque ele subtraiu coisa alheia móvel para si ou para outra. Né? Então, o fato de ele não ter sido recuperado não gera consequências extrapenais. E olha o erro gritante. Consequência extrapenal não é só para a vítima, é para terceiros, principalmente, que extrapolam o resultado esperado para o tipo penal. Num furto, você já espera que a vítima fique sem seu patrimônio. Então, são só alguns exemplos que eu queria trazer para vocês de como essa racionalidade, de como a forma como as sentenças têm sido proferidas, partem de pressupostos completamente equivocados em relação à fixação da pena base e análise do artigo 59. E aí depende de uma reação defensiva que seja qualificada. Né? O advogado tem que estar preparado para atacar esse tipo de decisão. Professor, aqui você atribui um tipo de decisão dessa, assim, aqui você atribui, na sua visão pessoal, você atribui isso aqui a por que isso é tão gritante para a gente como algo absurdo, que isso é um absurdo, né? A gente vê isso e a gente fica indignado. E por que esse tipo de decisão continua sendo proferida? Assim, a que você atribui isso? Eu acho que tem vários fatores, né, Rodrigo? Eu acho que você tem desde um despreparo de quem faz a sentença, por exemplo, porque às vezes você tem uma falta de afinidade com a matéria, uma necessidade, por exemplo, de proferir decisões em quantidade suficiente para atender metas. Então, você muitas vezes tem simplesmente a preocupação em julgar para reduzir o número de processos ou para dar uma resposta para o CNJ ou para qualquer órgão que seja e tentar cumprir metas, eventualmente, sem uma preocupação com a qualidade dessas decisões, só com a quantidade. Você tem também, muitas vezes, uma falta de sensibilidade, porque isso a gente não pode considerar um distanciamento, um descolamento da realidade, você perde essa sensibilidade para análise casuística do caso concreto, e aí você tem essas decisões que são universais para alguns casos, como eu falei, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, é só mais uma decisão, é só mais um réu, né? Não é um caso que se destaca, por isso que eu falei que você tem que tentar chamar atenção para o julgador, humanizar o seu caso, mostrar que existe alguém ali
que é um ser humano que está sendo julgado, que o caso tem alguma peculiaridade, que o caso tem algo que se destaca, que existe alguma coisa diferente. Então, perde-se isso. No montante de processos que são julgados diariamente, você perde isso também. Então, eu enxergo assim como vários fatores, né? Não existe um fator único, não existe um fator isolado. Eu acho que a gente pode atribuir isso a várias razões, a vários motivos. Tá? É diferente do nosso caso, por exemplo, porque você está lidando, às vezes, com um processo criminal específico em que você está atuando, em que você passa ali 1, 2, 3, 5 anos em cima daquele processo, você conhece todas as particularidades, todos os detalhes do caso. O julgador, muitas vezes, não. É só mais um processo na vara ou no tribunal. Né? Então, eu acredito que isso é um dos fatores, como eu falei. Às vezes, até quando eu falo de um despreparo, não estou querendo dizer que os jogadores são todos despreparados, não é isso. Mas é como eu falei, muitas vezes você tem um juiz atuando numa vara criminal que simplesmente parou no tempo, né? Ou que está mais interessado em cumprir alguma meta ou dar alguma resposta eficiente em tempo hábil, né? Não tem nenhum compromisso com uma fundamentação mais adequada. Então, aí cabe a defesa ser essa resistência, mostrar isso no tribunal, mostrar isso lá em cima, falar, ó, não houve fundamentação, há um erro aqui, há um erro grave ali. Porque se você não fizer, quem é que vai fazer? Essa é a questão. Se nós não fizermos, quem é que vai fazer isso? Né? Não é uma tarefa ingrata, às vezes. Muitas vezes, mas é necessário. Então, precisamos trabalhar com boas técnicas e boa estratégia. A Marina até colocou aqui, né? Essa lógica sentencial é fundamental, de fato. A falta de argumentação da dosimetria é um dos problemas mais recorrentes. Tá? Bom dia, professor. Inclusive, entrei aqui para conversar com vocês. Bom dia, colegas. Acho que é um problema bem recorrente, né? E a nossa função como advogado, se debater isso, entender como que funciona a lógica, como o senhor bem explicou, porque é um problema de sentenças atécnicas, elas ocorrem com muita frequência, mas é o nosso papel fazer com que elas se tornem técnicas, né? À medida que elas vão evoluindo com os recursos. E a nossa função como advogado é justamente essa, defender os interesses dos nossos clientes. Acho que o grande ponto, como advogado, a minha experiência como advogado, estou aqui representando, inclusive, a OAB Jovem, né? Estou muito recente na advocacia, mas entendo que a nossa função e a grande questão é a mudança de perspectiva em relação a essas sentenças. Entender que há um problema, isso é fato, e que a gente não vai conseguir mudar a forma de comportamento dessa sentença. O que a gente vai conseguir mudar é o nosso entendimento e a forma que a gente vai agir a partir disso. E, então, tratar de forma técnica cada ponto, compreender como cada ponto do 59 deve ser tratado nas sentenças e rebater cada um deles. Acho que isso é o fundamental, porque é dessa forma que, de fato, a gente vai conseguir diminuir a pena base e, assim, conseguir colher o melhor fruto para o nosso cliente. Isso é o mais importante na hora de fazer a análise da dosimetria e, enfim, só compartilhando um pouco do que o senhor já trouxe aqui nessas análises, né? E a ideia, né, Marina, o que é juízo, né? Se a gente pegar lá na fonte, o que é recurso, né? Se a gente pegar lá na fonte, o Carnelucci dizia, é um juízo sobre um juízo. Então, quando você recorre, por exemplo, quando você interpõe um rés, uma apelação, um RESP, o que você está fazendo é um juízo sobre um juízo prévio. Então, é uma análise sobre uma análise antecedente. E daí a importância, sabe, Rodrigo e Marina, a gente não desanimar diante de decisões como essas, porque senão você simplesmente aceita que seja assim. Você normaliza esse tipo de decisão. E é o que eu disse, se você não tem a resistência ou a reação defensiva, a gente acaba reproduzindo cada vez mais esse tipo de decisão. Eu vou dizer algo aqui que é a minha percepção, tá, gente? Não é pesquisa, não é nada. Eu não atuo na área civil, né? A minha advocacia ela é exclusivamente na área criminal. Nosso escritório atua exclusivamente na área criminal. Mas conversando, e a gente tem alguma experiência vendo a advocacia de um modo geral, a gente às vezes tem a impressão, tem a percepção
de que na área civil você tem decisões melhores. Não quer dizer que seja uma regra, que seja universal, mas que na área civil a gente acaba vendo decisões mais bem feitas, porque muitas vezes os advogados também estão mais qualificados, né? E aí a qualidade das decisões, dos provimentos jurisdicionais, depende em boa medida de nós. Porque quando o juiz vê que está lá o Rodrigo, que é um advogado preparado, que está lá a Marina, o Diego, que são advogados bem preparados, técnicos, combativos no bom sentido, né? Porque ser combativo não é ser mal educado, é você ser incisivo nas suas manifestações, é ser pontual muitas vezes, saber se posicionar. Quando o juiz se depara com esse tipo de advogado, ele já muda até a atuação dele, né? Então, quando ele percebe que existe uma defesa combativa, qualificada, técnica, e que sabe se posicionar, que sabe argumentar, que sabe se posicionar diante também da acusação do juiz, ele já começa a mudar a forma dele de agir, né? Então, ele já se preocupa em fundamentar melhor. Qual é uma das funções dos recursos? É a otimização dos provimentos jurisdicionais. Quando você recorre, você passa uma mensagem, fundamente melhor da próxima vez. E quando o tribunal conhece da provimento do seu recurso, ele está dizendo exatamente isso, né? Então, é um juízo sobre um juízo. É a necessidade de você otimizar, aperfeiçoar esses provimentos jurisdicionais, esses atos jurisdicionais. E a gente vê muito isso, por exemplo, no caso de decisões interlocutórias absurdas, em que o juiz decreta prisão preventiva só reproduzindo o artigo 312 do CPP, né? E aí não tem recurso, é habeas corpus. E aí é habeas corpus, não tem jeito, né? Então, essa preparação para cada caso, para cada processo, essa qualificação, que foi uma pergunta que alguém fez aqui, né? O que seria necessário para melhorar essa qualificação, para tornar o comando sentencial mais justo e legal? Aí vai em cima do que a Marina falou e do que eu estou dizendo aqui. Você não pode ter a pretensão de você mudar o judiciário, mas se você muda a sua atuação, você já contribui para isso. Você não vai mudar o judiciário, você não vai mudar o Ministério Público. Mas se você consegue mudar a sua atuação profissional enquanto advogada ou enquanto advogado e melhora a sua qualificação, não estou falando só de fazer peça, não, gente. Estou falando de atuação em audiência, estou falando de atuação numa sustentação, na forma como você vai despachar com o magistrado, como você se coloca. Você já está, de alguma forma, contribuindo para uma melhoria da qualificação, da prestação jurisdicional. Eu acho que passa por aí. É um pouco da autocrítica que a gente precisa fazer como advogados, né? Não adianta você querer reproduzir aquele modelo de que você acha que resolve tudo com trâmite, com acesso. Isso é importante, não dá para negar. Como eu falei, você tem que, às vezes, ir lá despachar com um desembargador, ir lá conversar com o juiz, mas até isso você tem que saber fazer, não pode ser de qualquer forma. Vai conversar com o assessor, com a assessora, explica o caso. Eventualmente, seu pedido vai ser indeferido, mas pelo menos você marca uma posição. Tecnicamente, mostra aqui, se prepara, né? Então, acho que aí, quando a gente fala em reação defensiva, por isso que eu falei, passa por duas situações: qualificação técnica e definição de estratégia. Mas, assim, era isso. Eu queria mais trazer essa visão, né? Trazer uma exposição mais sucinta para vocês. Eu acho que queria agradecer muito ao Rodrigo, ao Diego, né? A Marina, todo mundo que participou aqui com a gente. Agradecer ao meu querido colega, meu amigo Anderson Burke, pelo convite. Assim, foi um prazer enorme participar aqui com vocês, tá? E eu fico à disposição também para conversar, para trocar mais ideia, né? Em termos de exposição, eu queria fazer basicamente, acho que era isso, não cansá-los demais também. Bem, doutor Rafael, agradecemos a disponibilidade, o debate foi excelente, né? Sempre é bom essa troca de conhecimento, ainda mais quando o doutor está presente nos eventos. Isso realmente eleva o nível dos nossos eventos aqui. Vou passar a palavra para os demais membros, para as considerações finais, e, novamente, agradecer a participação do doutor. Bom, queria mais uma vez agradecer ao professor Rafael, né, doutor Diego, doutora Marina, legal ter você com a gente aqui também.
Eu já sou suspeito para falar que eu sou um grande admirador do professor Rafael, já como eu falei, né, desde a graduação. Inclusive, eu até falei isso, professor, eu pontuei isso aqui. Acho que eu até falei com você também na aula da pós, mas foi o seu trabalho de SOS que me trouxe aqui o escritório, né, onde eu estou hoje. E quem sabe até me apaixonar mais pelo direito penal, pelo processo penal. Então, assim, foi um debate de um tema fenomenal, né, assim, importantíssimo para todo advogado, sobretudo para o jovem advogado, né? Eu falo que eu estou aqui representando a Comissão da Advocacia Criminal e de Políticas Penitenciárias, mas eu me sinto muito representado também pela Comissão da Jovem Advocacia, visto que sou um jovem advogado com pouco tempo de carreira, mas já um apaixonado pela advocacia e, sobretudo, pela área criminal. Então, assim, é um tema que a gente precisa discutir, precisa ouvir de pessoas que estão na frente, né? É muito valioso, é muito valioso. E muito grato pela disponibilidade, professor, de vir aqui passar um pouco do seu conhecimento para a gente, grato pela oportunidade de estar aqui fazendo essa mediação com dois colegas queridos e muito obrigado, professor, aos meus colegas mediadores e a todos que nos assistiram. Espero que estejamos juntos em breve, numa próxima oportunidade. Doutora Marina, por favor, a palavra é sua. Bom, pessoal, eu como jovem advogada, recém-advogada mesmo, peguei minha OAB semana passada, não tenho palavras para dizer o quão gratificante foi participar hoje do meu primeiro evento envolvida na Jovem Advocacia, participar com meu professor de graduação, Bolt, com os meus colegas. Espero que tenha sido tão gratificante para vocês quanto foi para mim. Foi muito construtivo o debate e queria agradecer mesmo por ter tido essa oportunidade. Bem, pessoal, gente, foi um prazer. Agradeço a todos, né? E até o próximo evento. Até mais.